queremos te exaltar, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Deus, porque sabemos que o Senhor é tudo o que precisamos, tudo o que ansiamos, Pai. Pai, o que pode suprir as nossas necessidades, aquele que pode completar aquilo que nos falta. Pai, apenas em Jesus nós temos a plenitude, temos a abundância. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo não rejeitou o fato de se entregar por nós. Obrigado porque Jesus Cristo entregou a sua vida ali naquele madeiro, naquela cruz, para morrer por mim, por cada um que está aqui nessa tarde, nessa noite. Obrigado porque Jesus Cristo derramou a sua vida ali com amor, para nos dar a salvação, para abrir um caminho e nos levar à presença de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor fez por nós. E hoje nós nos rendemos a Ti. Hoje nós nos colocamos diante do Senhor e rendemos as nossas vidas diante de Ti, porque sabemos que apenas o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Apenas o Senhor pode nos completar. Apenas o Senhor pode nos conduzir naqueles momentos em que nós não temos força. Apenas o Senhor pode nos levar adiante, nos fazer avançar. Por isso nós hoje nos rendemos, por isso nós hoje celebramos o Senhor, exaltamos o Teu nome aqui reunidos, Pai, como igreja. Por isso nós declaramos que entregamos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos. Declaramos que o que nós realmente precisamos é o Senhor em nossas vidas, é o Senhor em nossos corações. Pai, obrigado Jesus. Sabemos, Pai, eu tenho convicção no meu coração, eu sei que enquanto louvamos e exaltamos o Teu nome, o Senhor se move no nosso meio. O Senhor traz cura, o Senhor traz libertação, o Senhor traz transformação nas situações aqui. Sim, nós podemos ter a certeza de que Tu és em nós, Tu estás em nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu favor sobre nós. Obrigado porque a Tua graça está derramada sobre nós, Pai. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que Tu és santo, poderoso, Tu és majestoso, soberano sobre todas as coisas. Declaro que o Teu Espírito Santo nessa noite, que Ele que está presente aqui, tocará nas nossas vidas, manifestará o Seu poder sobre nós, trará edificação, transformação nas nossas vidas, trará vida aonde nós não vemos vida, trará vida aonde a morte está reinando. Teu Santo Espírito irá transformar situações nessa noite. Teu Santo Espírito irá transformar vidas nessa noite. Eu declaro isso porque estou convicto de que o Senhor realizará, porque creio no poder da Sua palavra e sei que o poder de Jesus Cristo, a presença de Jesus está aqui. Por isso eu declaro que essa noite é uma noite de transformação, uma noite de mudança, uma noite que haverá cura, restauração, libertação, que haverá vida aonde há morte, haverá vida onde há doença, onde há enfermidade. Eu declaro saúde, declaro transformação do Senhor neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você se assentar, eu quero que você se vire aí para o seu lado, para trás. Cumprimente uma pessoa que está do seu lado. Declare o poder de Deus sobre a vida dela. Declare que essa noite é uma noite de vida. Fale assim, essa noite é uma noite de vida. Você receberá vida nessa noite. Amém? Você pode se assentar. Quero pedir a gentileza que você, se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Talvez vá ler um texto que você conhece bem, talvez você já tenha ouvido bastante a respeito dele, talvez não. Capítulo 37, quero ler dos versos 1 até o 14. Esse texto ele é conhecido. A palavra de Deus nos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim,
e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí o profeta diz: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Quero ler até aqui. Na semana passada, no culto de celebração, no culto de domingo, nós projetamos aqui uma mensagem do pastor Pio. E a mensagem que ele trouxe era a respeito de como nós deveríamos ver. O título da mensagem dele era Aprendendo a Ver. Essa mensagem ela está disponível no site da Comunhão Cristã Aba, lá no www.aba.org.br. Se você quiser, tiver um interesse, se você não esteve aqui no domingo passado, ela está lá disponível, você pode assistir, pode ouvi-la, pode ser edificado com essa mensagem, Aprendendo a Ver. Enquanto eu estava aqui participando do culto com os demais irmãos, vendo aquela mensagem, participando ali, recebendo aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, me veio muito forte esse texto aqui de Ezequiel, veio ao meu coração muito forte, porque o Pio, ele ministrou a respeito de como nós devemos enxergar, e o que nós devemos pensar, o que nós devemos ter em nossa mente, quando nós estamos no nosso dia a dia, que nós devemos ver a vida como Jesus vê, ver as situações do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista daquilo que a mídia, que os jornais, que as pessoas nos dizem que é. Nós devemos enxergar o mundo pela perspectiva divina, devemos ter clareza nos nossos corações de que aquilo que acontece no mundo espiritual determina o que acontece no mundo material. E esse era o contexto, essa era a base principal, o ponto principal do que o Pio ministrou na palavra dele. E então, além daquilo onde nós devemos pôr os nossos olhos, que foi o ensinamento que ele nos trouxe no domingo passado, eu senti muito forte no meu coração de colocar para vocês, de externar para vocês aqui hoje, um passo a mais, né? Dar um passo adiante daquilo que ele nos ensinou,
nós devemos colocar os nossos olhos nas coisas de Deus, mas além de colocar os nossos olhos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós também devemos declarar algo. A nossa palavra, ela tem um efeito sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós encontramos no nosso dia a dia. E quando eu ouvi ali a mensagem, ele citou alguns textos, trouxe algumas informações, alguns textos bíblicos a respeito do como nós devemos pensar. No meu coração, eu tenho muito firme isso, que aquilo que nós devemos pensar, nós também devemos declarar. Eu não consigo ver uma pessoa, um ser humano, sem olhar 3 aspectos nele, quando eu me relaciono com alguém. Aquilo que ele pensa tem que ser aquilo que ele fala e aquilo que ele expressa. Então, a isso eu dou um nome, eu chamo isso de congruência, de integridade. Aquilo que eu penso, aquilo que está na minha mente, deve ser aquilo que eu declaro. Então, o meu pensamento, a minha declaração, ela se torna tão forte em mim que deve ser aquilo que eu faço. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu falo, venho aqui, nós estamos aqui na igreja, eu pedi para que você cumprimentasse a pessoa que está ao seu lado, e aí você virou ali para trás, e hoje eu não falei isso, mas às vezes a gente fala assim, declare que você ama o seu irmão que está aí ao seu lado. Aí você estende a mão, fala, eu amo você, meu irmão. Aí você declarou aquilo. Mas, chega na terça-feira, o irmão que você estendeu a mão e cumprimentou ali, ele te liga e fala, irmão, eu estou com uma dificuldade aqui, eu preciso de uma ajuda sua. Você pode me ajudar? Aí você fala, veja bem, não sei, vou ver, talvez, vou tentar. Então, congruência, integridade é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, eu também transformo isso em uma ação. Eu vou agir para realizar aquilo, para realizar algo. Então, quando nós estamos agindo, quando nós estamos realizando algo, é porque antes eu pensei, antes eu coloquei isso no meu coração, antes eu declarei que eu iria fazer, e eu fui lá e fiz. Eu passei um fato relativamente curioso, talvez até não fosse o caso contar aqui, mas eu estava trabalhando ontem, e aí eu estava numa feira, no trabalho da empresa que eu participo ali. E eu encontrei um produto lá na feira que eu queria comprar. É um produto de valor alto, não é um valor baixo. Daí eu liguei, a Andréia não estava lá, eu liguei para a Andréia. Andréia, encontrei um negócio aqui, eu vi, bati uma foto, mandei para ela, e comecei a falar para ela a respeito daquele produto. Vamos pensar, vamos comprar, não vamos. Aí eu cheguei em casa, ela falou assim, eu sei que você quer comprar, porque o jeito que você está falando, eu estava tentando convencer ela que seria um bom negócio comprar. E ela falou, já sei que você quer, porque eu não consegui esconder que aquilo que eu estava pensando e aquilo que eu estava falando, eu iria fazer. Eu não consegui esconder aquilo. Então, nós somos assim. O ser humano, ele tem aquilo que ele tem na sua cabeça, aquilo que ele tem na sua mente, é o que ele fala. E aquilo que ele fala, aquilo que ele declara, é o que ele faz. Então, o Pio ministrou na semana passada algo sobre isso, nessa linha, que o que você deve fazer é encher a sua mente, encher o seu coração com as coisas de Deus. Você tem que pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, encher a sua vida dela, e aí então o poder de Deus irá transformar a sua vida. Só que nós não temos que ficar apenas no pensar, nós não podemos ficar apenas no pensamento, e é por isso que eu trouxe esse texto hoje aqui para vocês, por isso que eu quero meditar um pouco a respeito do que Ezequiel, da experiência que Ezequiel teve. E para que eu possa explicar isso para você, para que você possa compreender, entender um pouco melhor o contexto que essa porção da palavra que eu li aqui está envolvida, o que aconteceu ali naquele momento? Esse texto ele passa entre o ano 600, 610 até o ano 570 antes de Cristo. E o povo hebreu, o povo judeu, eles haviam sido invadidos, houve uma invasão, e o rei da Babilônia levou eles cativos para a Babilônia. E Ezequiel foi um profeta no exílio, ele foi um profeta durante o período em que o povo de Deus estava afastado da sua terra, afastado da sua nação. Eles estavam vivendo uma crise, eles estavam vivendo um problema muito grande. Os príncipes, as principais pessoas estavam presas no exílio. O povo que tinha ficado em Jerusalém estava sem direção, estava sem governo, eles estavam desorientados e perdidos.
Esse era o contexto. E eles estavam sofrendo. Havia um sofrimento, havia um sentimento de que Deus havia abandonado aquelas pessoas. Eles estavam se sentindo órfãos de Deus. Esse era o sentimento. Se você for ler ali Ezequiel 33, 34, os capítulos anteriores a esse texto da profecia, do texto, da visão que Ezequiel teve, você vai entender um pouco mais a respeito disso. E você vai perceber que o Espírito Santo de Deus estava conduzindo Ezequiel numa palavra profética, para que ele declarasse isso sobre a nação de Israel. E então, chega aqui nesse momento, e Deus leva Ezequiel a ter uma visão. Isso aqui não aconteceu de fato, a Bíblia não relata isso, foi uma visão. Ezequiel enxergou esse vale de ossos secos, esse vale de ossos que estavam ali destruídos, provavelmente era um campo de guerra, um local onde aconteceu uma batalha, uma guerra, onde aconteceu uma destruição. E aí uma série de pessoas morreram naquele espaço, naquele local, e os ossos estavam ali. E o primeiro ponto que eu acho bastante curioso aqui é o versículo 1 de Ezequiel 37, quando ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem aqui crê que o Espírito de Deus está sobre a sua vida? Amém? Erga a sua mão. Você crê que o Espírito de Deus está sobre a sua vida? Amém. Eu creio que o Espírito Santo está sobre a minha vida. Agora, quem aqui acredita que o Espírito Santo vai te conduzir para um cemitério? Você já pensou nisso? Você pode estar sendo conduzido pelo Espírito Santo para um cemitério, para um lugar onde há ossos secos, para um lugar onde a morte reinou, onde a morte está governando. Muitas vezes nós queremos ter o poder de Deus sobre nós, para que a nossa vontade boa, perfeita, ou quase perfeita e agradável, se realize em nossas vidas. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre nós, ele vai nos conduzir para o lugar onde Deus quer que nós estejamos, não para o lugar onde nós queremos. Nós queremos ter uma vida boa, tranquila, agradável, sossegada, em paz. Esse é o desejo dos nossos corações. Muitas pessoas com quem nós conversamos, às vezes vamos orientar alguém, vai ter um aconselhamento pastoral, vou conversar com alguém e a pessoa fala: eu preciso de paz na minha vida, eu não aguento mais. O lugar onde eu vivo, o meu marido, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, são lugares onde eu não encontro paz, eu não tenho sossego, o meu coração está angustiado. Isso é muito comum. Se nós ficarmos na rua ali, se nós formos num local de circulação de pessoas, nós vamos conversar com as pessoas e muitas pessoas vão relatar que não são felizes, que não estão bem, que não se sentem alegres, que têm problemas. E todos nós passamos por lutas, passamos por situações. E Ezequiel, não diferente de nós, passava por um contexto histórico difícil, e o Espírito Santo, no momento, toma a vida dele, e em vez de dar uma visão boa, levar ele para um pasto bonito, para um rio, para um local agradável, para uma diversão, o Espírito Santo leva ele para um lugar onde havia morte. Então, meu irmão, se você está num lugar onde, do teu contexto familiar, no seu contexto profissional, na sua situação aí pessoal, existe uma dificuldade, existe um problema, pare de olhar o problema e pare de se perguntar: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que aconteceu isso com a minha vida? Por que esse problema veio sobre mim? Pare de questionar o porquê de Deus. Comece a olhar as situações por uma perspectiva diferente. Comece a olhar e pergunte para Deus: para que o Senhor me trouxe a este lugar? Qual é o propósito que o Senhor tem com a minha vida aqui onde eu estou? Não fique questionando por que Deus te levou ali, ou o que aconteceu. Às vezes as pessoas pensam assim: o que eu fiz, Deus, que o Senhor fez com que eu viesse parar nesse lugar de morte, nesse lugar de brigas, de confusão? Por que eu fiz? Eu devo estar pagando por algum pecado, devo estar pagando por algum erro, devo ter falado algo, devo ter atirado uma pedra na cruz, sei lá, alguma coisa assim as pessoas pensam.
Meu irmão, Deus ama você. Deus ama tanto você que tudo, absolutamente tudo que você precisa para que você seja cheio do poder e do amor dele, Ele já te deu. Agora você precisa entender aonde Ele quer te levar, qual é o propósito dele com a sua vida. Quando Ezequiel estava nesse deserto, nesse local morto, nesse lugar cheio de ossos, num cemitério, num lugar onde os corpos não haviam sido nem enterrados, um lugar de destruição. Qual era o conceito, qual era o princípio ali? Então pare de se questionar, pare de tentar achar motivos para as suas frustrações, motivos para os seus problemas. Nós muitas vezes pensamos isso, mas por quê? O que será que eu fiz? Eu acho que eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter pensado aquilo outro. Meu irmão, Deus, Ele perdoou os seus pecados, você está livre. Nós cantamos isso aqui. Às vezes nós somos engraçados, nós cantamos uma coisa e vivemos outra. Falta congruência, falta integridade nas nossas vidas muitas vezes. Muitas vezes nós pensamos algo, mas não conseguimos externar isso. Nós precisamos ser íntegros. Então pare de se perguntar por que isso aconteceu comigo. Pare de se questionar e de tentar achar uma situação do porquê você chegou ali. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é: pare de ficar olhando para trás e tentar achar uma explicação do presente. E comece a olhar para o seu futuro, sabendo que Deus está sobre a sua vida e que no seu presente Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. Assim como Ezequiel estava sendo dirigido pela mão do Senhor, assim como Ezequiel falou, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou. Meu irmão, está na hora de você ser guiado pelo Espírito Santo. Mas guiado pelo Espírito Santo não cabe um questionamento, não cabe uma pergunta do porquê, não cabe uma pergunta do porquê você foi parar ali, ou o que aconteceu que você foi parar ali. Se você vai se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, você então tem que abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo te leve, deixar que o Espírito Santo te conduza, te encaminhe para onde você precisa ir. Ele precisa te levar. Então Ezequiel, nesse momento, eu acho isso um fato curioso, porque realmente nós não pensamos. Quando nós oramos para Deus e falamos, às vezes você está de manhã ali, vai sair para o seu trabalho, vai ter os seus afazeres na sua casa, você vai lá ter o seu momento de oração, vai ler a Bíblia, fala: Espírito Santo, que o Senhor me conduza hoje, que o Senhor me guie hoje. Nós nunca pensamos em algo ruim nesse momento. Quando a gente fala isso, a gente quer, na verdade, que Deus nos livre de todos os problemas. Nós queremos que Deus nos ponha num lugar que esteja sossegado, que não tenha nenhuma confusão, que não tenha nenhuma dificuldade. Isso é o que nós pedimos. Lá no fundo, nós queremos um dia tranquilo. Por isso nós oramos. E muitas vezes nós oramos por causa disso. Nós não oramos para cumprir a vontade de Deus. Por isso Tiago escreve lá na sua epístola, lá em Tiago 5, pedis e não recebeis porque pedirdes mal. Você pede para o seu próprio deleite, para a sua própria vontade. Por isso muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos, porque aquilo que nós estamos pedindo não está alinhado com a vontade de Deus. Então meu primeiro ponto, se você costuma anotar a mensagem, o meu primeiro ponto é: Ele me levou. Ele aqui é Deus, o Espírito Santo, na verdade. Ele, o Espírito Santo, me levou. Então, para onde o Espírito Santo tem levado você? Qual é o lugar que Ele tem conduzido a sua vida? Para qual lugar? Como está o ambiente? Como está esse lugar? Como está esse contexto? Como está ali o curso, a faculdade, a escola? Como está ali o local de estudo que você está indo? Como está ali o seu trabalho? Como é o contexto que você está envolvido? É um contexto de paz? É um contexto tranquilo? Ou é um lugar que depende, que precisa, que necessita do poder e da presença de Deus? Ou é um lugar que precisa da interferência de Deus? Pense um pouco sobre isso. Pense o quanto Ele quer usar você aonde você está. E não aonde você gostaria de estar. O quanto Ele quer usar você
aonde você está. Pense um pouco sobre isso. O segundo ponto que eu quero trazer para você, o segundo ponto que eu quero abordar aqui, está na sequência do texto, quando Ezequiel fala assim: ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E aí eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes. Então até aqui, antes, eu vou ainda ler um pouquinho antes de entrar no segundo ponto. Quando Ezequiel ele foi levado ali naquela visão, Deus fez um teste com ele. Deus perguntou para ele: será que eles podem viver? Deus estava quase que fazendo uma prova. Vocês viram aqui a divulgação da FATEM, né? A FATEM é o nosso curso de teologia. Nós temos um curso aqui na igreja. Ele acontece às terças e quartas-feiras, das 19h30 às 22h, com aulas semanalmente. Ele é um curso modular, você pode entrar nele a qualquer momento, ingressar, né, a qualquer momento ao longo do ano, desde que você ingresse no início de um módulo. Então, nós sempre divulgamos o ano todo, para que você possa fazer. Também há a possibilidade de fazer no período da tarde, se você tem disponibilidade de tempo para isso. E aí é como se fosse, eu fico ouvindo ouço a pergunta que Deus fez ali para Ezequiel. Eu acho que é uma das perguntas da FATEM, das provas que os alunos que fazem a FATEM estão respondendo. A pergunta é: e daí? Esses ossos vão viver ou eles vão continuar mortos? E então Ezequiel, no seu entendimento ali, ele foi sábio na sua resposta. Ele não quis afirmar nem sim nem não. Ele falou: Deus, o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. É evidente que se Deus tivesse perguntado isso para mim, certamente eu teria respondido. Falei: Deus, viver? Como viver? Vai ser um esqueleto aí, né? Uma caveirinha andando, se eu juntar todas as partes, porque não tem como viver. Estão mortos, estão secos, estão destruídos. Como nós vamos enxergar vida nisso? E aí a pergunta de Deus é essa: você está enxergando vida nas situações em que você está envolvido? Deus está te perguntando isso, ali no seu trabalho, aquele chefe, aquele colega, aquela pessoa, talvez um subordinado, que complica a sua vida. Você está enxergando vida no relacionamento que você tem com ele? Você está enxergando vida no relacionamento com seus filhos? Você está enxergando vida no relacionamento do seu filho ali que se afastou, que se envolveu com drogas? Você está enxergando vida nas dificuldades financeiras? O que você tem enxergado a respeito da sua vida, na sua saúde? Talvez a depressão seja um vale de ossos secos na sua vida. O desânimo, o desespero talvez. Será que você tem enxergado vida no vale de ossos secos que você tem vivido? E o que você tem feito? E aí então, Ezequiel traz essa resposta. E aí, o segundo ponto meu, quando Ezequiel fala ali no verso 14, né, Deus fala para ele assim: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Na verdade, estabelecer vida em um lugar como esse depende do que você vai falar, depende do que você vai declarar. Por isso eu comecei essa mensagem recapitulando a mensagem da semana passada, porque aquilo que você declara é o que pode trazer vida a respeito da circunstância que você está envolvido. Mas você só vai declarar aquilo que está no seu coração. Aquilo que está na sua boca é aquilo que está no seu coração. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós não falamos aquilo que não está no nosso coração. Nós não falamos aquilo que não está em nossa mente, em nosso entendimento. Veja comigo Lucas 6:43. Se você puder abrir aí, Lucas 6:43. Jesus falando com seus discípulos, ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração,
E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o teu coração. Então não tinha como Ezequiel transmitir vida para aqueles ossos, se no coração de Ezequiel tivesse algo ruim, tivesse morte. Então o meu segundo ponto é: ouçam a palavra do Senhor. O que você deve declarar diante dessa situação difícil que você tem vivido? Declarar a palavra do Senhor. O que você deve declarar diante dessa situação complicada ali do ponto de vista financeiro? Declarar a palavra do Senhor. Declarar que você vai conseguir um trabalho, que você vai ser próspero, que você vai avançar. O que você deve declarar diante da situação que você está vivendo do ponto de vista familiar, da dificuldade, do relacionamento, dos problemas de relacionamento que você tem vivido? Declarar a palavra do Senhor. Agora é interessante quando Jesus fala isso, ele compara o coração com um tesouro, o coração com um local de riqueza. O tesouro representa algo que vai prover pelas nossas necessidades. Quando eu tenho uma dificuldade, eu tiro do meu tesouro algo importante que vai operar, que vai transformar a minha vida, que vai poder solucionar. Do tesouro eu posso investir, eu posso fazer determinadas coisas. É o meu tesouro que vai me dar o sustento. Então, o que você tem feito com o seu tesouro? O que você tem armazenado no tesouro do seu coração? Porque você vai precisar tirar desse tesouro as palavras certas para solucionar as situações na sua vida. E então, Deus orientou Ezequiel a profetizar a palavra de Deus. Mais uma vez o verso 4 diz assim: profetize, Ezequiel 37:4, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O problema é que muitas vezes nós achamos que a situação é tão difícil que nós não imaginamos que as circunstâncias vão ouvir aquilo que nós falamos. Nós não temos a convicção de que as circunstâncias vão ouvir o que nós vamos declarar. E nós nem mesmo nos damos o trabalho de declarar algo. Então transforme as situações trazendo a palavra de Deus. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por fazer um trabalho, por trabalhar, por conseguir um trabalho, ansiosos por ter um bom desempenho no que nós precisamos fazer, ansiosos para ter um bom relacionamento com os nossos familiares. E aí você deve pegar a sua Bíblia e dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz a respeito da ansiedade. O que mais a palavra de Deus nos diz? Às vezes você está duvidoso, tem uma decisão a tomar. Aí você deve pegar a palavra e dizer: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Se você tem que tomar uma decisão na sua vida, peça sabedoria a Deus. Se você tem ali uma situação, está cansado, trabalhou muito, está desgastado com alguma situação, com alguma coisa do seu dia a dia, o texto que o Arthur leu, a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas essas palavras, todos esses textos eu estou lendo, eu tirei versículos da Bíblia. Se você tem uma dificuldade na sua casa, você pode dizer assim: porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem você vai servir: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cujo as terras habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué disse ao povo de Deus
quando eles estavam ali para tomar uma decisão importante, ele falou: eu não sei o que vocês vão fazer, mas a minha família vai servir a Deus. Ou então, se você está com uma dificuldade de saúde, ou você precisa de algum recurso financeiro, você pode ler e falar: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, pois é o Senhor que perdoa todos os meus pecados e cura todas as enfermidades. É Ele que resgata a minha vida da sepultura e me coroa de bondade e de compaixão, e Ele enche de bens a minha vida, de modo que na juventude o meu vigor se renova como o da águia. Meu irmão, nesse livro aqui, você vai encontrar respostas e palavras para profetizar vida em todas as circunstâncias do seu dia a dia, em todas as circunstâncias da sua vida. O problema é que muitas vezes nós preferimos abrir um site de notícias e acreditar no que diz ali, e viver conforme o mundo vive. Ontem aconteceu uma fatalidade aqui na nossa cidade. Como eu falei para vocês, estava trabalhando numa feira ali no aeroporto, era uma feira de aviação, acabou hoje. E uma das atividades da feira era um show de acrobacias, um show aéreo. E um dos pilotos, uma pessoa de 64 anos, se eu não me engano, um piloto com 19 mil horas de voo, 19 mil horas, são quase 3 anos ininterruptos, sem dormir, sentados no cockpit de um avião. Quase 3 anos. A experiência que esse homem tinha dentro de um avião era enorme. 1.600 horas só praticando acrobacias. E ele, numa das manobras que ele foi fazer, ele desceu a toda velocidade, não sabemos exatamente o que aconteceu, aparentemente ele teve um mal súbito, e o avião desceu para o solo sem nenhum tipo de interferência dele para desacelerar ou para mudar a rota. O avião ele ficou enterrado no solo a 5 metros de profundidade. Ele cravou no chão, profundamente. Faleceu na hora, infelizmente. Isso aconteceu às 5:30 da tarde. É claro que é uma notícia triste, uma notícia ruim, mas o ambiente na feira, ele se tornou um ambiente de morte. A feira fechou, parou, acabou. Eu passei hoje de manhã lá, fui lá olhar o stand, olhar as coisas. Ontem tinham quase 40 aeronaves no pátio, a amostra. Hoje tinham 3. As pessoas perderam o ânimo, elas perderam a força. 80% dos estandes onde haviam pessoas comercializando coisas estavam fechados hoje de manhã. Eu entendo, existe talvez até mesmo uma posição de respeito, de luto, pelo fato que aconteceu. Mas esse é o modelo mental das pessoas, nós somos assim. Quando acontece uma fatalidade, muitas vezes nós desistimos, nós paramos, nós arriamos, nós perdemos o ânimo. É evidente que esse é um fato extremo, mas ele se tornou para mim, eu já tinha programado, havia feito um esboço dessa mensagem. E ontem, na hora que eu vi isso acontecendo, eu vi a morte ali próxima, tão próxima, de uma pessoa que eu sei quem é, né? Eu não tinha nenhum tipo de relação ou contato com ele, mas é uma pessoa conhecida do meio da aviação, o ambiente que eu trabalho, né? As pessoas com quem eu trabalho, alguns pilotos que trabalham na empresa onde eu trabalho, conheciam ele, conheciam o piloto que faleceu. Então, o ambiente ele se torna, é um ambiente extremo mesmo, mas muitos de nós somos levados por notícias ruins. Muitos de nós ouvimos e falamos: Deus, há crise, está acontecendo crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, não consigo comer, eu não consigo emprego, eu não consigo trabalho. Meu irmão, se nós acreditarmos nas notícias, naquilo que o mundo prega, nós temos que achar uma cadeira muito boa, porque nós vamos sentar e chorar até morrer, nós vamos desistir, nós temos que transformar o ambiente, transformar a situação. Ezequiel foi levado para um ambiente de morte para que ele pudesse declarar a palavra de Deus e transformar aquele ambiente de morte em um ambiente de vida. E esse é o seu chamado. Você foi chamado não para a morte, você foi chamado para a vida, para estabelecer a vida aonde você está, aonde você for, aonde você vai. Você tem que implantar, você tem que transmitir, você tem que transpirar a vida. Mas para que isso aconteça, você tem que encharcar a sua vida nessa palavra.
A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Verbo, Ele é a palavra encarnada, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa encher a sua vida com a palavra, para que você possa transformar as situações, para que você possa operar, transformar o ambiente onde você está. Muitas vezes nós somos levados e desanimamos em determinadas circunstâncias, nos frustramos, nos prostramos, mas nós temos que erguer a cabeça e levantar a nossa mente e declarar, profetizar, declarar a palavra. E é interessante porque o texto nos fala a respeito disso. O texto nos fala que ele profetizou, e aí ele ouviu um barulho, e os ossos se juntaram. Sobre os ossos se estenderam os tendões, sobre os tendões se estendeu a carne, sobre a carne se estendeu a pele. E eu fico olhando e pensando, as coisas não aconteceram todas ao mesmo tempo, no mesmo instante, elas foram acontecendo gradativamente. E muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e declaramos algo como se fosse uma poção mágica, em que eu solto e largo em cima de alguma situação e ela tem que se mudar rapidamente. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes você tem que declarar, crer, continuar declarando, e o tempo passa, e você declara novamente. Ezequiel profetizou isso, como eu falei para vocês, quase 600 anos antes de Cristo. E por mais uma quantidade grande de tempo, o povo permaneceu escravo na Babilônia. Até que então, depois de muito tempo, eles puderam ser libertos e retornar a Jerusalém. A profecia de Ezequiel, ela se cumpriu, mas ela não se cumpriu no dia seguinte ao ele declarar. Nós temos que entender que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, mas nós não podemos deixar de agir. Nós temos uma frase, comumente nós falamos isso no meio, dentro da comunhão cristã, é muito comum. Eu ouvi o Pio falar isso muitas vezes. Ele fala assim, que nós devemos crer que Jesus Cristo voltará amanhã, que nós não vamos amanhecer o nosso dia, Ele vai nos buscar. Nós veremos Ele descendo entre as nuvens e Ele nos levará, antes de amanhecer o dia de amanhã. Mas nós temos que trabalhar, como se Ele voltasse daqui a 150 anos, a 200 anos ou a 1000 anos. Nós temos que trabalhar, como se Ele não voltasse durante o meu período de vida. Ou seja, eu tenho que me empenhar em declarar a palavra de Deus, em estabelecer o reino de Deus, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Mas eu tenho que crer que Ele virá em breve. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso jeito de ser. É assim que nós temos que viver. Viver em santidade, viver em retidão, declarando a palavra de Deus, declarando que Deus vai transformar as situações. Mas temos que crer que Ele virá amanhã. Mas se Ele não vier amanhã, temos que trabalhar e declarar a palavra, profetizar e transformar os ambientes. E para finalizar, o último pensamento a respeito desse texto. Então eu falei com você a respeito de que o Espírito me levou. Aonde o Espírito está te levando? Essa é a minha pergunta para você. E aonde Ele está te levando, esses ossos secos aonde você está, eles podem viver ou não? O segundo ponto que eu coloquei, que esses ossos ouçam a palavra do Senhor. E aí a minha proposta para você é que você encharque a sua vida com a palavra de Deus, para que você possa ter a integridade de pensar, falar e agir conforme a palavra de Deus na sua vida. E aí você pode transformar a situação onde você está. E por último, o último ponto aqui que eu quero colocar é no próprio versículo 4, onde Deus fala assim: então Ele me disse, profetize. E aí na sequência, no versículo 5 ele fala: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. O que Ezequiel fez? Ezequiel falou assim: ossos, escutem aqui, assim diz o Senhor. E o meu último ponto para você é: profetize. Profetize sobre as circunstâncias da sua vida. Profetize sobre as enfermidades, a cura do Senhor. Profetize sobre a política desse país, uma limpa, uma restauração, uma quebra de toda maldição, de toda corrupção. Estamos num período pré-eleição. Tem pessoas nos abordando frequentemente. Vota em mim, vote nesse candidato, vote nessa pessoa. Não me interessa
Qual é a pessoa? Tem que ser uma pessoa que tenha o caráter e a mente de Cristo para que ela possa estabelecer o padrão e o poder de Deus na terra. Não importa quem está abordando você, se essa pessoa não tem a mente de Cristo, não tem o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo sobre ele, essa pessoa vai cometer algum erro, vai servir de forma errada. E nós estamos pagando, como nação, muitas escolhas erradas que fizemos, pelo sistema que temos. Então nós, como igreja, devemos profetizar, devemos agir, devemos votar corretamente. Talvez você me pergunte, você tem um candidato, você indica alguém? Não, eu não tenho, eu não indico. Eu não vou aqui expor nenhuma pessoa. Se fosse lá em Curitiba, eu tenho uma pessoa lá, que eu sei que é candidata, uma pessoa que eu conheço, que nasceu na igreja, cresceu ali, uma pessoa íntegra, que eu poderia dizer, olha, nessa pessoa sim, mas como a eleição é de âmbito municipal, não adianta nem eu expor aqui quem é a pessoa, ele é candidato lá. E é uma pessoa que nós, como igreja, lá em Curitiba, estamos apoiando. Como igreja, nós estamos recomendando que as pessoas, os membros, cada um pode escolher livremente, ninguém é obrigado a fazer nada, mas que possa escolher, nós estamos indicando. Então, nós temos como foco, como ponto principal, o fato de que nós devemos profetizar e agir, atuar, nos movimentarmos para poder transformar as situações, e a política é uma delas. Então, cuidado com as pessoas que têm abordado você. Será que essa pessoa que está abordando você não é um osso seco que está jogado em um canto ali também? Talvez seja necessário ele receber vida primeiro nele, para depois ele querer prestar serviço para a comunidade, se tornar um servidor público, se tornar um funcionário nosso, que nós deveríamos ter autoridade sobre ele, do ponto de vista como o sistema é. Então nós devemos profetizar, e é isso que eu quero incentivar você. Pegue a palavra de Deus. Talvez até parece ingenuidade minha, né? Eu pego a minha Bíblia aqui, eu tenho aqui, por exemplo, eu falei de cura, né? Minha Bíblia tem um dicionáriozinho bíblico aqui no final. Se eu vou aqui e procuro a palavra cura, vai trazer pelo menos uns 4 ou 5 textos. Aqui, vou fazer isso na prática aqui, como se eu estivesse fazendo na minha casa. Aqui, cura. O primeiro texto que traz aqui é o texto que eu li. Salmo 103 foi o texto que eu li ali. E depois ele traz outros, traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos que falam a respeito de cura. Aqui no final da Bíblia aqui. Faça isso. Pegue uma Bíblia. Fale assim, Deus, eu preciso de uma restauração na minha casa, no meu lar. Meu relacionamento familiar, o meu casamento está indo para o vinagre, aí está sendo destruído. Tem alguém, preciso restabelecer o meu casamento. Busque os textos, declare, ore a respeito do que Deus tem colocado no seu coração. Às vezes eu uso como exemplo a avó da Andréia, a avó da minha esposa, ela faleceu com 92 anos. Ela e 90 anos, perdão. E o avô dela faleceu com 94, né? E eles ficaram casados por mais de 70 anos. E a dona Francisca toda noite orava pelo seu Gregório, orava por ele, ungia ele com óleo. Imagina, você não vai ter um relacionamento bom? Ela buscava a solução dos problemas de relacionamento dela, não em fazer um curso ou fazer alguma coisa, um treinamento. Ela buscava em Deus. O caminho mais curto para você solucionar um problema é buscar a Deus. Não importa qual é o tamanho do problema. Então, busque na palavra. E eu quero te incentivar a profetizar, a declarar a palavra sobre a sua vida.